Fala, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui mais um Dom Talks, dessa vez com o Kleber da Organex. Né? O Kleber a gente já tem contato, já é amigo há bastante tempo, né, Kleber? Bastante, hein? A gente se conhece aí bastante tempo da indústria farmacêutica. O Kleber é diretor da Organex, né? E hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre essa questão da digitalização, principalmente nos processos de registro, né? Novas documentações eletrônicas, né? Que tem que ser validação. Enfim, acompanhe aí que vocês vamos bater papo. Com certeza. Kleber, quer se apresentar e contar um pouco da sua história? Lógico. Eu nasci na indústria farmacêutica com 18 anos, em 96. Fui trabalhar na área de operações logísticas. Estou há 26 anos já no segmento. Trabalhei na área de qualidade, onde é que você trabalhou? produção. Foi em São Paulo? Cara, eu trabalhei na Bic Química Farmacêutica em Diadema. Depois essa mesma empresa ela foi para Jaguariúna. Lá ela foi comprada pela Altana Pharma. Trabalhei na Altana. Depois na Icomed. Trabalhei também mais um período. Né? Em 2008 eu saí na Icomed e fui para o Laboratório Cristália. Trabalhei quase 4 anos ali, até criar coragem, que é o que a gente estava comentando, né? Coragem. Tem que ter coragem, você tem que estar preparado também, que não dá para abrir uma empresa sem... Eu falo assim, no preparo de psicológico mesmo, você tem que ter um conhecimento técnico, talvez um conhecimento também de negócio, para você abrir uma empresa. E foi aí, em 2011... Depois da RDC 17... Certo, da validação de sistemas. O que acontece? Eu trabalhava com... Fui um dos primeiros a trabalhar com validação de sistemas no Brasil. E aí vinha também com... Até aproveitar a ocasião aqui para fazer uma homenagem para o Mário Brenga, mais uma vez. Acho que todas as vezes que eu passar em algum lugar e tiver oportunidade, agradecer, né, por tudo que ele fez para o mercado. Eu trabalhei muito com o Mário Brenga, seja na indústria ou no próprio ISP e outros projetos também. Um cara fantástico. Então, eu trabalhei com validação, me tornei especialista ali mais ou menos em 2008. Já tinha ISP 2009. nessa época aqui no Brasil? Ou não? O ISP veio depois da validação? O ISP, acho que foi... Eu comecei no ISP, acho que em 2006. E acho que já tinha o ISP, acho que uns 2 anos. Acho que então lá para 2004, acho que 2005... Estava com o Flávio Kawakami, acho que o Thomas trabalhou também no ISP, ficou um período, e eu já entrei mais numa gestão onde estava o Alvarez, o Decânio, o Brenga, então um time bacana. Eu lembro que eu conheci o ISP porque eu fui convidado pelo Alvarez na época para tocar um grupo na época de rastreabilidade lá. Serialização e rastreabilidade. Entendi. Acho que foi em 2010. Mesmo. Cara, e é legal mencionar esse grupo, porque foi esse grupo que fechou realmente com as indústrias, através do ISP, lógico, e começou a disseminar mesmo a validação de sistemas no Brasil. Montamos um grupo chamado um grupo de trabalho GAMP, e esse grupo, cara, ele veio trabalhando assim muito forte, inclusive o primeiro guia da Anvisa, que foi em 2010 para 2011, sobre validação, a gente ajudou nessa elaboração do guia, uma galera aí do mercado. Inclusive o Ricardo Miranda vai vir aqui. Ricardo Miranda, um abraço para o Ricardo Miranda, gente boníssima. Só para contextualizar um pouco, Kleber, para quem não conhece, porque muita gente que vai assistir não conhece, né? O que é o ISP? Cara, o ISP, ele é um órgão internacional, ele nasceu nos Estados Unidos, a ideia sempre foi disseminar o conhecimento para o segmento de Life Science, tá? E eles vêm com várias frentes, para engenharia, frentes para a área de validação de sistemas, data integrity, e são N temas. É uma associação internacional de profissionais da indústria farmacêutica. Da indústria farmacêutica. Isso. Acho que no início o pensamento era muito voltado à engenharia, né? Sim, hoje está mais... Abrangeu. Mais abrangente. Sim, né? Sim. Mas é um órgão que eu recomendo. Eu cresci muito profissionalmente participando desses órgãos, como um voluntário. Eu acho que vale muito a pena. Eu falo que... Você ganhou o prêmio de voluntário do ano uma vez? Já ganhei. Eu fui diretor durante 6 anos. 2 deles como diretor executivo. Eu até vou te contar uma coisa curiosa. A primeira vez, a gente se conhecia, né? E você deve lembrar disso. A gente se conhecia já do mercado e tal, mas eu fui numa festa do ISP uma vez e eu não sabia que você tinha um irmão gêmeo. Você lembra disso? Lembra disso? Eu falei, mas ele tem dois? cumprimentou todo mundo, cara. Foi Aquilo era um filho da mãe.
Não, meu irmão é comédia. Que assim, parece muito, né? Sim. E pra quem chega assim, não me conhece muito bem, e já chega e vê o meu irmão, acha que sou eu. E tanto é que ele trabalhou comigo 2 anos e meio, mais ou menos, e ele ficava na área comercial, e um dia um cliente nosso apareceu na sala, eu estava esperando ele na sala de reunião, o cliente chegou já cumprimentando ele, abraçou, aí ele falou, pô, cara, o meu irmão tá na outra sala. E aí foi, cara, mas a gente dá muita risada. Sim. Desde pequeno, dá muita risada, né? Mas é legal isso, essa história foi bem bacana. E eu até cheguei atrasado nesse dia, né? Eu acho que sim. Ele podia ter Ele foi na frente, seu nome lá. foi bem bacana. E nessa sua transição, que você saiu da indústria, que você fundou a empresa, que você começou a trabalhar efetivamente aí com essa questão de validação de sistemas, qual foi o trigger assim, que te fez fazer isso? Né? E é claro, a gente vai entrar agora na questão do que é validação de sistemas, né? Porque o pessoal às vezes, que é novo de indústria não conhece, né? Mas assim, qual foi o trigger que te levou a empreender? Putz, vou até dar um passo atrás, Clay, porque assim, para eu entrar, eu assim, sempre aceitei os desafios numa boa, e muitas vezes eu achava que não tinha nada a ver comigo. Uhum. Mas eu casei muito novo, eu casei com 19 para 20 anos, tive filho com 20, e tudo eu tinha que eu tinha que ter uma receita melhor. Uhum. Então, todas as oportunidades que apareciam, eu não pensava muito bem na oportunidade. Eu pensava assim, putz, mas quanto que eu vou evoluir na carreira? Como que eu faço? Eu vou chegar nisso aqui, vou conseguir pular para onde eu quero? Então, assim, eu ia me preparando cada área que eu chegava, tanto é que os meus amigos que até hoje continuam na indústria e a gente se encontra de vez em quando, eu tenho amigos desde a área lá de operações logísticas, em 96, eu converso com ele. A gente fez um encontro recentemente em Campinas, e a galera da Altana, na comédia, muito bacana. Então a gente sempre... Eu conhecia você deve ter trabalhado com ele, Luiz Fortuna. Fortuna, foi diretor na época que eu diretor trabalhei lá. É. Então assim, eu falo que eu sempre tive coragem de ir passando, aceitando as oportunidades. Uhum. Eu acho que eu perdi tempo e até um toque para os mais jovens. No meu caso, foi falta de verba mesmo. Mas se você tem condições, se consegue correr atrás para estudar, cara, sabe, fazer faculdade. Eu tinha curso técnico, eu desenrolava em muitas coisas assim, mas no técnico. Para a faculdade, putz, cara, eu ainda fiquei um período, porque eu casei novo, né? O dinheiro da faculdade foi para as coisas aí do dia a dia. Uhum. Só que aí chegou um ponto que eu falei, cara, os caras só estão esperando eu fazer uma faculdade para surgirem as oportunidades, para me darem as oportunidades. Porque já tinham surgido várias. Terminei a faculdade, no primeiro ano de faculdade já tinha várias oportunidades bacanas. E uma delas foi implementação SAP. Uhum. O Juan, não sei se você conheceu o Juan. Não lembro, não estou brincando. O Juan, você falou seu nome, talvez até lembre. O Juan ele vinha de uma consultoria, atuava já com implantação de SAP, e aí ele foi rodando um pessoal, alguns owners lá, para ajudar na implementação do SAP, que eram os módulos PM, QM, e eu falei, putz, cara, se os caras me dessem uma oportunidade estudando TI, farmacêutico. Uhum. Você se formou em farmácia? Eu falo assim, não, eu falo assim, indústria farmacêutica. Sim. Eu trabalhava na área de qualidade. A minha gerente na época é Ivete Bortolucci. E ela falou assim, Kleber, vai pra farmácia. Só que, sabe quando tá no seu coração, cara? E é mais uma dica. Cara, segue aquilo que tá no seu coração, aquilo que você gosta de fazer. Porque eu falo assim, muita gente pergunta, fala, Kleber, mas o que dá dinheiro? Qual que é a profissão que dá dinheiro? Aquela que você gosta de fazer. Se não der dinheiro, vai dar prazer. E se der prazer, cara, eu falo que você vai estar feliz, flui. Você pode não ser rico, milionário, mas você vai ter condições de tocar sua vida, porque assim, eu falo, sem amor, cara, a profissão, você não tem vontade de estudar sobre aquilo, você não vai nos eventos sobre aquilo. Então, assim, a gente faz o que hoje? Uhum. O que a gente faz? A gente sai em eventos e bate papo com todo mundo, a gente pesquisa. Se você não tiver alguma coisa que é além dessa questão da obrigação, ou seja, do resultado imediato, né, você não faz, né? Até pra gente estar aqui, né? Gastar tempo, vir, com gravar, certeza. fazer as coisas, inventar coisa nova. Tem que gostar mesmo do que faz. Porque, na verdade, é muito mais frustração no dia a dia do que vitória, né? Então... Boa. Eu falo que se você não gostar do que você faz, e você vai se deparar, igual você falou, frustrações, várias. No decorrer da sua carreira, várias. Lógico que tem muitas pessoas que ele queria ser um jogador de futebol,
um ator e tal, não fluiu, mas ele pode buscar uma outra profissão, né? Ele tem sempre uma alternativa, né? Dentro do que ele gosta e que dá para fluir também, né? De repente o cara é comunicativo, ele escolheu direito, gosta de articular, de conversar, Então, assim, eu acho que dá para ir para outras profissões também, sem ser essas aí que às vezes é o sonho de toda criança, né? E nessa jornada aí, por exemplo, para alguém que está assistindo e que trabalha tá olhando a carreira sob essa perspectiva, né? Ou seja, de se manter no setor, né? Nessa área, principalmente, no setor regulado como um todo, né? E falando da indústria farmacêutica, o que geralmente o cara tem que estudar? É farmácia mesmo? Não, vamos lá. Vamos lá. Se for... A gente conhece gente de tudo, cara, né? Porque eu falo assim, se for farmacêutico, hoje ele se encaixa em várias áreas. Puta, eu gosto, eu quero fazer farmácia. Legal, cara. Você cabe hoje numa área de operações logísticas, você cabe hoje dentro de uma produção da indústria, numa farmácia, você cabe fazendo auditorias. Cara, tem N espaço para quem estuda farmácia. TI, a gente já sabe. O mundo é tecnologia. Você não vive sem um celular. Pergunta para qualquer criança, vai. O que ela faz no dia a dia dela? Mão no celular, joguinho, YouTube, pesquisando alguma coisa, correndo atrás, tecnologia. Então, assim, se você é dessa praia, eu falo que tecnologia também é bem abrangente, né? Você pode pegar a área de qualidade, desenvolvimento, você pode pegar a área de projetos de TI, infraestrutura. A gente falou também um pouquinho nos bastidores aí de cloud, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem espaço pra caramba. Engenharia, a gente trabalha com pelo menos a gente, da Organex, a gente trabalha com engenheiro, TI, farmacêutico, voltado às partes técnicas. Lógico, tem a base também de escritório e tudo mais, que são outras áreas, outras profissões, né? Mas eu falo que, assim, o segmento farmacêutico, cara, ele tem proporcionado aí bastante espaço, falta profissional qualificado. A gente paga bem, geralmente, cara, paga melhor, geralmente. Até um ponto, né, cara? Se você não tem muitos profissionais e você não tem como escolher, cara, você começa a valorizar quem está começando. E também o cara que sabe, ele acaba tendo outras oportunidades. Sim, né? ele tem, mas eu falo que assim, o que mais acho que pega hoje no cenário aí no nosso mercado é que... Formação de profissionais? Formação. A gente tem formado muitos profissionais na empresa. Se você buscar na maioria das indústrias do Brasil, nós temos profissionais que passaram pela Organex. Era por exemplo, assim, era de qualificação de equipamentos, formamos em validação de sistemas. Era da qualidade que atuava com prescrições e tal, foi para validação, qualificação. Então, a gente está sempre trabalhando isso. Não só os que passam, mas através também de treinamentos, né? Treinamentos para auditores, para profissionais da área das indústrias, operadores logísticos. Então é bem bacana. Até espaço muito bom. Durante a sua experiência aí, você acompanhou então muitas ondas de modernização, né? Até você falou da questão da SAP, você acompanha provavelmente muita implementação de ERP, trabalhou muito em projetos de validação. Coisa também que veio acontecendo nos últimos anos foi a implementação de WMS e tudo mais. Como é que você vê agora essa questão da digitalização do setor que está saindo agora do comum, né? Porque a gente até vai conversar aqui no decorrer do podcast aqui, porque a gente teve uma onda de implementação muito forte de ERP no passado, depois de WMS. Agora eu entendo que a gente está tendo uma onda muito importante de execução de manufatura, né? Ou seja, de MES e EBR, né? Que está começando a ficar mais... E que já se fala faz tempo também, né? Já se fala, mas agora acho que chegou no momento que a gente vê mais projetos, né? Sim. Antes eram muitos cabeças do setor que iam fazendo. Mas agora a gente já vê mais projetos. E a gente também tem outras iniciativas que a gente vai falar de documentação eletrônica, submissão eletrônica e tudo mais, que tem acontecido. Você entende o que na sua visão vai vir aí nessa esteira de digitalização aí que você entende que é importante da pessoa se atualizar? Principalmente como você trabalha com validação de sistemas, você deve pegar sistemas mais diferentes, né? Bastante. Cara, primeira coisa, nós temos excelentes fornecedores no Brasil. Não precisa ir para fora buscar, não. Eu acho que assim, dá para trabalhar bem. E eu falo nos diversos segmentos, tá? Até porque a Anvisa é bem... nos diversos segmentos. A gente tem... É que assim, o desenvolvedor brasileiro, assim como outros países aí que eu poderia citar,
mas você focar aqui, eles são criativos. São criativos. Essa transição que você fala do digital, eu falo que assim, não dá para a gente falar integridade de dados, porque assim, é bem forte hoje, né? Você chega em vários lugares e fala assim, integridade de dados. Parece que tudo converge em integridade de dados. Né? Aí o cara fala assim, puxa vida, eu já ouvi falar muito, eu participei de grupos. Farma 4.0, digitalização. Pô, cara, são vários temas voltados a isso. Aí quando você vai lá na indústria e começa a realmente olhar como estamos. Estamos atrasados. Estamos atrasados. Eu gosto, assim, de falar que, primeiro, a infraestrutura. Para a gente falar em indústria 4.0, eu acho que tem que dar alguns passos atrás. Porque sem dados você não faz nada também, né? Então, assim, vamos dar um passo atrás e falar de infraestrutura. Nós precisamos modernizar bastante aí a parte de infraestrutura das indústrias. Muitas estão trabalhando? Sim. Mas tem muitas ainda para trabalhar. E aí você começar a falar de digitalização. E depois avançar para 4.0. Muita gente fala de 4.0, aí você fala, mas por que você fala que seu produto é 4.0? Ah, não, porque ele faz um processo, ele já tem cloud, não sei o quê. Não, sistema comum, só o local de armazenamento de dados que você colocou em cloud. Uma coisa interessante que você falou, que até eu não lembro se eu abordei uma vez conversando com uma pessoa, num evento, mas conversando com outras pessoas, que é o seguinte... tem um conhecido que ele estava fazendo... Tem desenvolvimento, né, de sistemas de visão e tudo mais. Aí ele fez um projeto bem legal, que era um projeto de sistema de visão para uma coisa específica, até na indústria automotiva. Eu falei para ele, por que você não coloca 4.0 aí que vai vender mais? Mas é modismo. Modismo. Porque o pessoal olha e fala, indústria 4.0, mas na verdade eu acho que indústria, essa questão da digitalização, e a gente já tem até, já tá começando agora, já estão começando agora a falar de 5.0, tá, né? Nem mais 4.0. Então, essa questão da digitalização ela é mais cultural do que de fato você comprar um equipamento. Não é porque você vai comprar um equipamento que ele é moderno que você vai ter uma cultura atualizada. Não é porque você vai colocar algum tipo de sistema que você vai ter uma cultura atualizada. Cara, não é cultural, não é o equipamento que você coloca, o sistema que você coloca. Você pode colocar uma fábrica moderna, um greenfield aí, das mais modernas que tem, com equipamento novo, com tudo conectado. Se você não tiver a cultura adequada, você não vai usar o dado, você não vai servir para nada. A gente tem até um caso específico, a gente tem sistema para digitalização, que é o seguinte: hoje, dos dados que a gente coleta, a gente acaba usando 2 ou 3% que a gente sabe do que tem. Olha que a gente está o dia inteiro debruçado em cima daquilo. Que a gente sabe que tem valor. Você não consegue parar para pensar. Agora, o cara que está dentro, ele não consegue olhar esse dado. Não consegue. Não consegue olhar. E perdem, assim, eles perdem vários dados importantes. E não adianta você coletar tanto se você não sabe o que fazer. Sim. E eu falo com pessoas. Já participei de projetos que você começa a avançar para a tecnologia. Pô, legal, vamos trabalhando, um investimento legal em tecnologia, equipamentos e tal, e pessoas. Esses caras vão usar a tecnologia. Eles estavam acostumados a riscar um papelzinho, usar uma planilha Excel, você trabalhar esses caras, porque senão tem projeto que para. Eu escrevi um artigo esses dias, está até no LinkedIn, quem quiser acessar lá e olhar, que a gente tem que estar conectando as pessoas, não os equipamentos. Pessoas. Exatamente, porque as pessoas são o elemento que você tem em comum, seja numa planta super moderna ou numa planta já antiga, então você tem pessoas. Às vezes, se você começa a conectar pelos equipamentos, você vai ter um trabalho grande para conectar 1 ou 2 equipamentos, e ele não vai te trazer valor percebido ali rápido. Sim. Porque você tem uma ilha conectada. Sim. Ela não te traz valor pelo processo todo. A gente estava falando da infra, ainda voltando um pouquinho lá atrás. Pô, cara, a gente tem eu já trabalhei em indústria, a gente não tem, pelo menos a maioria, profissionais, assim, especialistas em segurança da informação, em integridade de dados, para realmente te garantir ali, mesmo você tendo esses profissionais, eu falo que já é muito difícil, né? Você não sofrer um ataque e uma possível aí, invasão. Tá? Mas aí vamos lá, para uma situação em que você também não tem esse especialista, ou que você tem o cara da infraestrutura que tem que se virar com tudo. Ele vai fazer um treinamento daqui, outro dali, só que assim, ele não é especialista. Aí voltando para a parte de cloud. Por isso que eu falo, aí você vai para uma cloud. A cloud é o quê? Pô, cara,
servidores robustos em vários lugares do mundo, com os melhores profissionais de segurança, integridade, rastreabilidade, testado, estressado no mundo inteiro, com tentativas de invasão. Aí você fala assim, pô, cara, isso é menos seguro do que o meu servidor local? Então, assim, a gente tem que começar a parar e entender como funcionam os processos para a gente ver que pode ser um ganho enorme. Eu acho que tem uma coisa... Você, como tem trabalhado já nessa questão de software as a service para a indústria farmacêutica, tem uma coisa... devagar a mentalidade está mudando. Está mudando. Né? Eles estão conseguindo enxergar. Mudando. Até porque eu acho que também o ISP teve participação importante nisso. Teve até a Josi, né? Estava fazendo treinamento. Sim, verdade. Um abraço para a Josi. Um abraço para a Josi. Treinamento sobre validação validação de sistemas em cloud, né? Sobre essa questão, como é que você transporta os processos, né? A validação que você tem, que é local, para um fornecedor de... Que é um trabalho legal, né? É um trabalho grande. E tem mudado essa cultura? Tem mudado. Eu falo que a gente hoje já trabalha com o processo modelo SaaS, né? E no início, eu falo que no início, quando você começou a oferecer, o cara fala, não, eu quero local. Ou, não, eu quero na minha nuvem. Não, eu quero de outra forma, menos isso. Por quê? Não, porque não é seguro, né, cara? Como é que eu vou confiar você mexendo nos meus dados? Eu não estou mexendo nos seus dados. Eu contrato um espaço ali num servidor em nuvem e que vai ser utilizado por você. O que eu faço é algumas configurações ali que é da minha parte para garantir backup, segurança e tudo mais. Mas é do cara os dados, ele que manipula os dados, entendeu? A gente consegue fazer algum trabalho mas com autorização do cliente, com interação do cliente, entendeu? Não é uma coisa assim simples. Ah, não, colocou em nuvem e os dados qualquer um pode mexer. Pelo contrário, tem regras. Aí no final a garantia tem configurações. No final também a garantia é sempre legal, né? Ou seja, se você tem o seu dado local, você tem lá uma pessoa que está cuidando dessa informação. Se ela vaza aquele dado, você não vai conseguir ter... Sim. Você não vai conseguir nem processar o cara às vezes. Né? Cara, eu Agora, falo já você tem uma empresa por trás, você vai responsabilizar por qualquer tipo de coisa que aconteceu. A gente que trabalha com validação, para as pessoas entenderem, a validação ela não é só sistemas. Se você for fazer validação de sistemas, só que sua infraestrutura ela for vulnerável, ou se não tiver controles, padrões, política de segurança e tal, não é a validação de um sistema que vai te salvar. Ok, a operação está ok, as funções do sistema estão ok, mas a segurança dos dados, a integridade dos dados, aí já pode ser comprometida. Aí, por que eu estou falando isso, de pensar nisso também? Porque muitas pessoas acham que assim, vamos colocar um sistema na empresa. Ele nem conversou com o TI. Aí beleza. Aí, que tipo de sistema que é esse? Qual o processo que ele vai atuar? Qual a interação, qual a criticidade desse sistema entrar nesse processo e determinadas ações ele executar? E o que eu posso me resguardar quanto às políticas, procedimentos da minha infraestrutura, de quem atua na minha infraestrutura? Entendeu? E muitas vezes a validação está desde 2010 no Brasil. Assim, se for falar, eu falo que em 2005 já existia uma norma no Brasil para farmacovigilância que tinha... acho que foi a primeira norma a sair, itens de validação. 2010 é que vigorou e que entrou para as farmacêuticas. Que foi a RDC 17? 2010? A 17. E aí, aconteceu? Você tinha 3 anos. Só que nós temos até hoje. Sistema sem validação, infraestrutura sem uma qualificação de infra. E sendo que isso aí não é para gerar papel. Isso não é para gerar papel. E não é para gerar serviço para a gente ou para outra empresa ou interno para você investir e ter que gastar com um funcionário. Não, isso serve para você. E a tecnologia, ela não vai parar. E sempre que houver tecnologia que interage com um processo que tenha impacto em rastreabilidade de um lote, manipulação de um produto, gestão de qualidade, armazém, sabe? Tudo isso que envolva qualidade, rastreabilidade... Cara, você precisa validar. Ou seja, você precisa culturalmente entender não só a digitalização, mas o que vem por trás. Que aí ajuda, né? Eu acho que ajuda você investir também, né? Com mais segurança. Acho que as dúvidas
infelizmente, as dúvidas que existem, elas inviabilizam você avançar com algum negócio interessante para a indústria. Você fala, puxa, mas eu vou gastar dinheiro com isso? Isso vai reduzir custo para mim? Isso vai aumentar... Vai ser eficiente de alguma forma. Então assim, tem que conhecer, tem que correr mais atrás. Eu até comentei contigo que eu adoro o mix de pessoas com mais experiências e as pessoas que entram, os jovens, que entram com tudo, né? Porque assim, eu falo que o jovem ele entra já acelerado, né? Cabeça voltada à tecnologia e tudo mais. E os mais experientes, eles têm um conhecimento muito grande de processo, da indústria, do caminho, dos atalhos. Então, assim, se você associar isso à experiência, com quem vem com tecnologia, cara, é um ganho muito grande. Para quem não conhece, o Kleber, você consegue explicar rapidamente o que é a validação de sistemas? Rapidamente. A validação ela veio para regular a utilização de sistemas dentro da indústria, operador logístico hoje também, e outros, onde sistemas que interagem com processos que possam causar algum tipo de impacto nas boas práticas de fabricação, distribuição e outros, que eles sejam mitigados ou eliminados, esses riscos. Tá? E como que se faz isso? Isso se faz através de uma metodologia. Nós temos metodologia local, que foi elaborada pela Anvisa, acho que é de 2022, né? A última. E nós temos o GAMP 5, que eu venho lá do GAMP 4 ainda. Sim. Então, tem o GAMP 5. A metodologia nacional, ela foi criada baseada no GAMP 5, ou seja, se você atende a metodologia local, provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema para apresentar isso numa inspeção internacional também. Eu falo porque nós já fizemos alguns projetos fora, com base nas metodologias aplicadas aqui no Brasil, no formato que a gente trabalha, templates e tudo mais, e os caras falam assim, puxa vida, vocês fazem talvez além do que a gente faz fora. Então pode ser que haja ainda espaço para otimização. Otimizou bastante, mas há espaço ainda. Vamos falar de alguns processos que têm impacto nas boas práticas, que é comum a gente trabalhar. Por exemplo, o RP. Pode ser qualquer RP. Está na indústria, ele é modular. Você não valida todos os módulos, porque tem alguns que é voltado a negócio, outro a qualidade, outro a rastreabilidade. Então a gente vai para aqueles que foram identificados com impacto nas boas práticas. Nós temos sistemas de gestão de qualidade, que faz gestão de procedimentos, políticas, requisitos e tudo mais. Aí ele vai também entrar nesse processo. E como que a gente faz essa identificação? O ideal é o cara fazer um inventário de todos os sistemas que tem na empresa, planilhas, sistemas de informação, automação, e daí fazer esse trabalho de avaliação de impacto nas boas práticas. Você retira ali do seu escopo aqueles que não têm impacto e vai começar a trabalhar agora com esses sistemas que têm impacto nas boas práticas, entendeu? Funciona mais ou menos assim. E sempre focar em processos, né? O cara às vezes acha que ele vai validar um sistema e ele vai validar campos. Campos de sistemas, quem validou foi a área de qualidade do desenvolvedor. Tá? E aí eles costumam até usar e fazer um FAT, que a gente chama, que é o teste de aceitação ainda no fornecedor, para depois liberar para a gente. A gente pode até solicitar o relatório depois para os caras que desenvolveram, mas o nosso caso de validação é avaliar a interação do sistema com o processo e não testar ele isoladamente. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada. Você falou aí da parte da... Não só da... Tudo que impacta na qualidade, né? Inclusive, pode ser na qualidade, inclusive do armazenamento do produto depois. Sim, sim. Existe também... você tem percebido que a parte de distribuição já começou a ficar mais alinhada com as práticas da indústria nessas novas regulamentações? Ou seja, porque antigamente o distribuidor não validava. Hoje já tem? Então, cara, vamos lá. Alguns distribuidores, porque assim, antigamente não existia uma norma específica para o distribuidor. Hoje existe. Qual é? Cara... É a própria... eu não sei se mudou. Não sei se mudou. Armazenagem? Isso. Depois a gente pode colocar na tela. O que acontece? No passado, os distribuidores... Porque não adianta nada eu ter bastante qualidade lá na indústria. Não, se você levou, já é. De qualquer jeito. O que acontece no distribuidor é que ele era muito cobrado pelas indústrias, né? Tipo assim, o cliente dele exige que ele tenha sistema validado, que a integração com o cliente seja validada.
Mas não só isso. Dentro do operador logístico, do distribuidor, existe o armazenamento dos produtos do cliente e que precisa ser monitorado, a temperatura, a umidade. E isso também, se você tem um sistema que faz isso, entra no processo de validação. Ah, ele tem um sistema que faz a climatização, que gere a climatização da área. Entra também no processo de validação. Então, assim, o operador logístico, eles têm vários sistemas que entram ali no processo. Tem alguns distribuidores que eles atuam com os clientes e ainda fazem algumas análises específicas. Mas assim, o operador logístico especificamente, eu sei que ele sempre foi mais alinhado com isso porque ele presta um serviço para a indústria, então ele sempre foi cobrado, certo? Mas eu tô falando assim, o distribuidor, o cara que é distribuidor, ele tem também que fazer a validação? Sim. E aí você entra em várias validações, né? Tem a validação de transporte, tem a validação que você faz referente a sistemas de armazenamento, porque ele não só distribui, né? Ele armazena e distribui. Então você tem que fazer as validações. O RP dele, sistema de... Porque assim, você fala de entrada de um produto. Imagina que você saiu da indústria com um produto. Bom, simular. Não, o seu acordo com o cliente é: você vai me mandar um produto que você já fez análise, está aprovado, e eu venho, armazeno e já tenho autorização para gerar a nota de distribuição. Agora você imagina que entrou um produto que... Imagina que o cliente está com o estoque dele cheio, não tem como manter, uma demanda grande, começa a mandar para esse distribuidor. E o sistema dele não está preparado para essa situação. E aí você, toda vez que entrar no distribuidor, você já entra com ele liberado para uso, ou para distribuir, para venda. Olha essa situação. Então, assim, você tem que olhar sempre o processo, porque é do processo que você consegue identificar esses gaps. Entendeu? Então, tanto o sistema de RP que eles usam internamente, e aí também rola a importação, a parte de exportação, que entra no processo de validação, porque tem rastreabilidade de lote e tudo mais. Você precisa fazer um recall. Como que você vai fazer? Entendeu? Tenho esses dados, como que eu sei onde foi parar esses produtos? Que entraria também na rastreabilidade. E que a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Não vai me deixar com depressão. Não, vamos deixar, né? Não, brincadeira. Eu falo isso aí, cara, porque assim, você trabalhou pra caramba em cima disso, né, Klein? Bastante. A rastreabilidade de medicamentos é um puta trabalho. E assim, a gente discutiu bastante, conversou bastante sobre isso, assisti vários vídeos. A cada mudança, idas e vindas, né? Já vai, já. Estamos em outra, né? Já pra mim já foi um caminho sem volta, já, porque já Entendi. vai. Você acha que não volta? Não, volta sim. É um caminho sem volta de que não volta pra trás. Né? Até porque muitas indústrias já fizeram investimento. Né? Entendi. Então vai. Um levantamento que eu fiz, as indústrias que já investiram representam 46% do mercado. Caramba, bicho, número enorme. Não é que 46% do mercado já está serializado, mas elas representam 46% do mercado. Entendi. Então a gente tá. Tem até a questão também que eu vou fazer um evento, provavelmente quando esse vídeo sair já aconteceu, sobre bula eletrônica, né? Tem a questão, isso é um caso de digitalização também. Também. Bula e você sabe que isso é lá de trás, né? 2006. Já? É que assim, existia uma ideia de digitalização de bulas. Não foi pra frente. É verdade. O pessoal do Sinusfarm falou que tinha uma discussão na Anvisa. Teve, 2006. Eu acho que 2005, 2006, se eu não estiver enganado. Sim. Você vê como eu tô velhinho, né? Mas a cabeça é boa, bicho. Então, aí agora tem essa questão, né? Que também é um caso de digitalização. Precisa, né, Klein? E tem até padrão, sabia? Precisa, tem até um padrão sim. da GS1 que a gente vai falar no que legal. evento para bula eletrônica. Imagina se cada um fizer de um jeito. O cara tem aqui vai ser de um jeito, outro lugar, outro país de outro jeito. Então realmente tem bastante coisa. E é um caso interessante também, né? Até tem um caso específico, por exemplo, acho que as indústrias na Europa estão usando, ou seja, elas têm a bula eletrônica, como você tem muitos refugiados da Ucrânia e outros países, se ele está na Alemanha ele faz a leitura da bula, ele consegue ver a bula no idioma dele. Legal, cara. Entendeu? Puta, top demais. Muito bom. Então tem coisa muito Cara, legal. a gente consegue fazer muitas coisas, né? Consegue. Com a tecnologia, né? Difícil é mudar a cultura, né? Difícil é mudar a cabeça. Cara, precisa, né? Eu falo que o Brasil... Eu torço muito pelo Brasil, assim, mas muito, muito, muito. Eu sou apaixonado. Muito apaixonado pelo nosso país. Adoro o nosso povo. Muitos profissionais eu gosto muito, 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 assim, de diversas áreas. Não limito só ao segmento farmacêutico, de cosméticos. Não. Onde você anda, cara, você vê o pessoal com vontade de trabalhar, vontade de empreender,
sabe? De fazer coisas diferentes. E se você pegar esses caras corajosos e começar a falar, não, mas vamos fazer isso aqui, eles vão. Faz. Vão. Uma coisa que a gente comentou lá, que assim, muitos deles é assim, ele não tá pensando nem no dinheiro. Eu falo de início. Ele fala assim, não, é uma coisa que eu gosto pra caramba, vamos fazer, vamos. Igual você tá fazendo isso aqui. Sim. Pô, se fosse pensar em dinheiro, você tá me Não enrolado. tinha feito. Não é? É investimento. Você vai fazer investimentos. Se esse empreendedor, se esse cara pensar, putz, ao invés de eu gastar X para montar isso, eu vou colocar no bolso, vou fazer outra coisa, vou viajar, eu vou curtir. Agora, quem gosta aí, quem é empreendedor, quem quer crescer, ele pensa em ir fazendo e acontecendo e lá na frente ele tem certeza Sim. que vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, imagine se você fosse desistir quando a primeira vez a rastreabilidade ela parou. Os caras falaram, não vai. Cara, como você já não tinha investido ali? Eu não tinha desistido, eu não tinha passado pela segunda vez que ela parou, né? E também depois não tinha passado a terceira. Não passa. E assim, eu tava na indústria, cara, quando eu falei de rastreabilidade, e vi o pessoal se mexendo pra lá e pra cá. Não tinha, eu até conversei com o Alvarez, o Rodrigo Alvarez veio aqui no primeiro, né? E eles tinham feito um projeto na Novartis, onde ele trabalhou na Novartis, acho que lá em 2006, 2007. Não era a mesma rastreabilidade, né? Uma coisa diferente. Sim. Né? Já era rastreabilidade. Cara, muitos assuntos já vêm lá de trás, né? Sim. E eu acho bacana hoje, a gente tá falando sobre isso aí, é que, assim, precisa harmonizar, precisamos trazer coisas de fora para o Brasil e a gente vê que já está acontecendo. E sabe uma coisa também, pegando esse ponto específico, que a gente não ia falar, mas já acabou falando, é que o perfil das indústrias que estão no Brasil, elas já têm um perfil mais internacional, né? Sim. Mesmo se você pegar ali as 10 primeiras ali, ou elas são multinacionais grandes ou são nacionais grandes. Essas nacionais grandes já estão começando a fazer negócio com outros países. Ou elas fabricam para fora, tipo um CMO, ou ela está tentando colocar a própria marca fora. Distribuição lá fora, que aí de Exatamente. lá chega o produto e eles fazem... Esse cara aqui da fábrica aqui, ele vai ter que atender regulamentos diferentes de outros países. Sim. Então ele não vai poder não ter na linha dele, por conta disso, do produto dele que ele está mandando para fora, ou porque ele está produzindo para alguém de fora. Então ele não vai poder deixar de ter. Então vai acabar com uma hora, ele vai acabar tendo que fazer realmente. Seja por uma pressão de mercado, não porque é regulatório. Porque às vezes a questão regulatória também é uma coisa amarga até do cara fazer, né? Se o cara tem 10 projetos no ano e 9 são regulatórios, cara, ele vai ter que colocar... O Klein, cara, muito bacana você ter falado sobre isso aí, porque assim... E a Anvisa é uma fábrica de regulamento, ultimamente, né? Tem bastante, hein? Deve ser difícil também. Deve ser difícil estar na perna Sabe uma coisa que eu falo sobre regulamentação? Você está lá com uma RDC, vamos falar da 10 lá, quando mudou para... Ela mudou para 658, né? Foi da 17. 301? Não, 301. 17, 301, teve um tempo. 17, 301 teve um tempo legal. Sim. 301 para 658... Deram uma revisada nos prazos aqui. Aí já encurtou assim, o período dessa revisão. Aí você abre. Houve uma padronização dessa legislação assim, referente ao que acontece lá fora, o formato, né? Você percebe que muda. A parte técnica mesmo, saiu lá de dentro. Criaram as INs. Sim. Não sei se você percebeu. Pra gente, assim, a 658 ela veio com todos os dados referentes às boas práticas lá dentro e tal. Aí quando você fala especificamente de itens de validação de sistemas, qualificação de equipamento, validação de limpeza e processo, aí já tem as INs específicas, entendeu? Para você trabalhar. E que eu achei bem legal. É bem interessante. Porque pode ser, lógico que eu adoraria, quando mudasse uma norma e não houvesse necessidade de mudar um IN, mantivesse, né? Agora eu acho que teve alguns ajustes aí também nas INs. O que implica isso? Dentro da indústria você referencia, cara, normas INs. Se o prazo for curto, uma validação de um RP, você demora entre 6 meses aí, dependendo da complexidade, o tamanho do RP, a 1 ano. Algumas empresas levam uma vida para validar. Sim, e o cara tem troca de versão. Aí imagina que você está no meio de uma validação, ou acabou de concluir a validação, e vem uma todas nova... as suas referências, elas mudaram. Lógico, eu vou justificar. A validação está ok, está tudo ok. Na próxima validação, ou numa revalidação, eu vou atualizar. Mas em alguns casos você precisa fazer, dependendo da alteração, você precisa atualizar naquele momento. Por exemplo, a gente falou da distribuição lá,
que ela entrou, mas ela não existia. Eu referenciava outra norma ou ficava abrangente. Aí mudou e você tem um operador logístico ali, um distribuidor que precisa estar adequado, ele vai ter que ajustar. Incrementa o custo do que ele está fazendo. O fato dele ter que investir em questões, não estou dizendo que não são importantes, São importantes. nas questões regulatórias. Tira ele a possibilidade de investir em projetos de eficiência, de produzir mais, de ganhar mais dinheiro. Porque não necessariamente uma norma, eu até entendo isso com relação à rastreabilidade, tá? Para alguns casos específicos. Sim. Não necessariamente uma norma te traz ganho financeiro ou de negócio ali. Ela traz um ganho de segurança e tudo mais, mas tem indústrias que não tem ganho nenhum com isso. Eu acho que nesses casos agora foram... Talvez as mudanças que houveram aí, talvez o impacto para quem olhou só a norma, falou, não, mas não mudou muita coisa, a forma que ele escreveu, ou tirar a parte técnica e colocou fora e tal. Mas acho que uma coisa bem importante é o fator harmonização. Você já ouviu falar? Não sei se você conversa com o pessoal de qualidade. Eu converso bastante gente. Rapaz do céu. Eu trabalhei dentro da qualidade já, trabalhei dentro da área administrativa de controle de qualidade um período, lá em 99 para 2000 ali mais ou menos, e depois fui para a garantia da qualidade, trabalhei com N processos. Cada inspeção é um desespero. Judia, sabe? Tipo assim, você fez uma inspeção para a Anvisa, tudo bem, certinho, boas práticas, está aqui, a certificação assinada. Cara, se falar que vem outro órgão regulador fazer uma inspeção, pira tudo de novo. Pô, mas eu não fiz acabei de passar aqui, tá tudo certinho? Para a visão desse cara e dentro do conhecimento dele, dos padrões adotados, tá ok. Agora vem um outro órgão, sei lá, aqui da América do Sul mesmo, um EMA, FDA, aí o cara fala, e agora? O que eu tenho que ajustar? Muitas vezes fazem pré-auditoria para atender órgãos específicos. Ou seja, você tem pré-auditoria por órgão, pré-auditoria interna e você tem auditorias que são várias. Uma loucura. Deve ser um inferno, porque não tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É sempre um estresse, um monte de gente envolvida, quanto custa? E eu falo que o perfil do auditor conta muito também, né? Ele vai direcionar, né? E isso é uma coisa que veio para ser ajustada no negócio do Pix? Cara, eu falo que facilita. Eu falo que assim... Porque o Pix é para inspeção, né? Você faz uma aqui e depois você não precisa fazer outra. Vamos falar de leis. Cada um interpreta de uma forma e eles defendem aquilo seguindo a mesma linha. Alguns até desviam um pouquinho, mas eles defendem de acordo com o que eles entenderam. Você tem que argumentar bem também. Sim. Então, a legislação, uma norma, uma RDC que chega nova, ela continua sendo a mesma coisa. Vai chegar um auditor que ele achou que determinado item teria que ser de outra forma que nós fizemos dentro da indústria, aí vai de você agora apontar nos guias, apontar dentro do processo, tudo, para que esse cara entenda. Defender o seu ponto Defender. de vista. Porque uns conhecem mais de operação produtiva, outros de laboratório. Lógico que às vezes vai um grupo de auditores e cada um vai para uma frente, mas a parte de distribuição e tudo mais, e cada um vai puxando aquilo que ele tem mais conhecimento. Se a gente não tiver mais conhecimento, um embasamento bom, por isso que eu falo, o bom profissional não é aquele que fica migrando de um lado para o outro e foi promovido porque não tinha o que fazer. Não, o bom profissional é aquele que realmente ele conhece o processo. Ele tem que conhecer o processo. Tudo é processo, tudo. Você falar em equipamento, eu vou colocar dentro de um processo. Sistema, dentro de um processo. Você consegue conversar com um cara que você vai implementar um sistema se o cara não conhece o processo dele? Não. Como que eu vou escrever requisito de equipamento, sistema, área, qualquer outra coisa se eu não conheço o meu processo? Como vai funcionar aquilo? Então, a base é processo. Conheça bem o seu processo. Dentro daquilo que você conhece, eu acho que é legal você também conhecer bem a norma, né? A norma, os guias, se aprofundar um pouco mais, porque vai estar preparado para aquilo, né? E o Kleber, seguindo essa questão da digitalização, que aí a gente vai pulando de norma em norma. Norma em norma. E está cada vez ficando mais digital, né? Mais. Antes você mandava papel, agora você já manda um dossiê eletrônico, né, para muitas coisas, para documentação eletrônica para a Anvisa. Daqui a pouco, como já acontece, por exemplo, nessa questão
de mandar informação de forma estruturada para a Anvisa. Você tem trabalhado em projetos de farmacovigilância onde você já manda documentos eletrônicos para a Anvisa, é isso? Sim. É que assim, Como é que funciona essa... devido à harmonização aí, a Anvisa ela precisa seguir alguns cronogramas, e dentre esses itens do cronograma, ou dos É um cronogramas... compromisso que ela assumiu lá fora. Aí veio um padrão, por exemplo, o E2B, para farmacovigilância. Esse padrão você não consegue fazer fora de um sistema, né? Porque aí você vai ter que querer gerar um arquivo XML. Desse XML, hoje é assim o processo, tá? É tipo para quem não sabe, é tipo uma nota fiscal eletrônica? O XML da nota, mais ou menos. É, mais ou menos isso. Você tem lá relatos de evento adverso, você tem período, um prazo para você enviar, os graves, aqueles não graves, você vai fazer toda a investigação num prazo maior. Aí imagina que você tem vários eventos adversos que você precisa enviar para a Anvisa. Através de um sistema, você consegue pegar vários relatos, juntar e gerar um XML único, e quando você sobe lá no sistema da Anvisa, ele vai abrir todos os relatos que você tem. Caso contrário, você tem que fazer na mão. Você tem que ir lá no sistema da Anvisa. Quer dizer, você fez... Você tem que pegar a informação que está no seu sistema, do seu saque ali, do que você... Muitas vezes esse caso aí é planilha Excel. Ah, é planilha Excel? Os casos que o cara não Excel consegue gerar o tudo, E2B, né? eu falo que assim, a gente tem que... Aí ele tem que digitar lá... Ele faz todo o controle, a gestão, os inputs de dados, tudo na planilha. Dali, depois ele vai ter que pegar, dentro das regras, as metodologias, dentro do processo dele, o tipo de informação, e agora ele vai subir, só que ele vai ter que olhar aqui e ir digitando lá no sistema. Quando você tem um sistema que já está preparado para isso, você vai fazer o quê? Inclusive a Anvisa vem trabalhando muito forte com isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai gerar, vai fazer toda a gestão dos relatos e tal. Depois os relatos de eventos adversos, você vai gerar por lote ou individual, gera o XML e depois tem um botãozinho para você subir. Importar através do sistema lá da Anvisa os dados e pronto. Vai chegar para ele lá redondinho e ele segue com o processo. Facilita para todo mundo. Vai toda a informação do que ele recebeu. Referente ao relato dentro dos padrões. O nome do consumidor, do paciente, informação. Todos os dados necessários que apontam para ele que tem que ir no XML, vai chegar lá para ele. Tem que seguir uma metodologia, senão ele não consegue abrir os dados lá e já devolve. Isso talvez é um indicativo de que, mesmo do lado do órgão regulador, ele já tem começado um esforço para receber informações de forma estruturada, né? Cara, eu vejo a Anvisa hoje... Ou seja, a gente passou a fase do PDF, né? Está passando a fase do PDF, passou. né? Eu falo que assim, a gente está falando de farmacovigilância. Quando você fala em assuntos regulatórios, você tem hoje no Brasil uma padronização, a sigla é de CTD, de Common Technical Document. CTD. Esse padrão, ele traz o quê? Imagina que antigamente, desde pesquisa, desenvolvimento, todas as análises necessárias, teste piloto, tudo direitinho, você gera documentação para tudo. Isso gera uma pilha de papel para você gerar um dossiê. Desenvolvimento do produto, é isso? Para você registrar um produto. Para você registrar um produto, na etapa de registro do produto. Etapa de registro do produto. Então você tem a etapa que pode vir de um desenvolvimento de um produto, de uma quebra de patente que você também teve que fazer os estudos referente àquele produto. Então tudo isso gera um dossiê. Esse dossiê são várias etapas dentro de uma norma, uma metodologia. Isso era também. Papel antes? Isso era papel. O cara tinha que ir até Brasília, lá com um monte de mala, protocolar lá. Hoje está mudando também. Hoje nós já conseguimos fazer o quê? Através de sistema, obter todos esses documentos através do sistema, colocar num pendrive e levar. É assim hoje. A ideia futura e que a gente espera é o ECTD, que é o ECTD. Esse ECTD é a submissão eletrônica dos registros. Aqui no Brasil, ainda a gente está numa fase... Que seria parecido com esse E2BR que você falou. O E2B. E2B. Isso. É um trabalho. O trabalho é maior. Você conhece tecnologia, você sabe. Quando eu tenho lá determinados dados dentro de um sistema de campos, e que você vai gerar um XML, ele é muito mais simples. É complexo para fazer, mas ele é muito mais simples do que você falar agora dados e mais documentos. Entendeu? O volume disso. Para você gerar esses arquivos e submeter eletronicamente no futuro. Então hoje o pessoal manda no pendrive. Pendrive. Já não é mais a mala de documento.
pode ter essa opção também. Eu acho que facilita muito mais para a Anvisa você gerar o pendrive que ele vai colocar e já não vai precisar pegar, passa por parte de arquivos, né? Que a gente fala muito assim de documentos, mas a gente se limita a falar de documentos como algo que vai dar trabalho só para ele. Não, você tem que arquivar isso aí. E de forma segura. Você tem investimento para isso. Então você começa a minimizar, agilizar o processo. E uma coisa que veio dentro desse... Porque também não é só colocar num pendrive, né? Existe um guia também que veio de fora. Uma informação organizada. Com toda a estruturinha. De como que você deve montar essa estrutura e quais tipos de documentos para cada estrutura. Vai facilitar também. Pastinho. Imagina uma árvore de diretório. Igualzinho. E o ECTD seria o quê? XML? Cara, lá fora já acontece, né? É que você montar essa submissão já, que também vai cair para essa linha. Mas continua sendo os arquivos, por exemplo, o PDF, que você submete eletronicamente, ou ele é um XML com as informações? Não, vai continuar por enquanto. É que assim, a gente não tem muito conhecimento ainda, porque a gente está numa fase muito atrás. Mas vai gerar um XML para submissão no futuro. Aqui no Brasil, eu acho que vai demorar bastante ainda. A gente tem que preparar bastante, é aquele negócio, dar um passo atrás, organizar internamente, sair de planilhas Excel, começar a entrar em tecnologia para facilitar isso. Porque assim, não dá pra gente falar em ECTD, falar em outras coisas, se a gente não saiu nem do Excel ainda. Cara, isso é uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta, até o pessoal que está assistindo perdoa a minha ignorância. Eu sempre achei muito estranho esse negócio de fazer muita coisa no Excel. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que por um grande período, e dentro do que tínhamos antes, e em algumas áreas ainda tem algumas limitações, eu acho que é válido. Dá para usar planilha Excel e tal. Agora, quando você começa a entrar com tecnologia no mercado, sabendo que está preparando já para o próximo passo e você continua na planilha Excel, não evolui ninguém. Não evolui a indústria, não evolui o profissional, entendeu? Eu não estou falando só de ECTD, do CTD, quer dizer, do E2B, não estou falando... Não, estou falando da área de qualidade, eu estou falando da área produtiva, eu estou falando de todas as áreas. Distribuição, você precisa de tecnologia. Isso vai ajudar no quê? Em N pontos. Imagina uma auditoria verificando integridade de dados. Temperatura e umidade, vamos lá. Que é uma coisa que é muito comum. Sim. Você tem uma fichinha lá e o cara vai apontando todos os dias. É muito difícil você falar que o cara todos os dias ele vai lá e faz aquela anotação. E outra, e não tem oscilação. Mudou a temperatura, mudou o clima, virou, ele está sempre dentro do rangezinho ali, sem muita oscilação. E a gente sabe que não é verdade. É sempre perfeito. É que nem a minha folha de ponto quando eu tinha 20 anos lá, quando eu era office boy. Tava sempre ok. Tava sempre ok. Eu sempre com a mesma caneta. Tava sempre ok. Eu acho que isso é para tudo. Se você for dentro de um laboratório de análise, o laboratório funciona como? Você tem lá a entrada de um material, matéria-prima, você cadastra falando que essa matéria-prima é produtiva, improdutiva. Por quê? Porque ela vai gerar uma necessidade de análise. Gerando uma necessidade de análise, ela vai cair ali para uma amostragem. Agora você imagina você fazendo tudo isso na mão, esse controle, tá? Aí gerou uma necessidade de amostra. Você vai lá, tem uma regra, que pode ser raiz de N mais 1, 1 para 1 e outras regras para você fazer a amostragem. Aí você tem a identificação da amostra para levar para o laboratório, administrar essa amostra para fazer a análise. E ela anda de acordo com a programação de produção. Eu não podia ter todo esse link? Opa, entrou, ele conversa com... Dá exemplo de sistemas, tá? Entrou uma matéria-prima, conversa com o LINS. O LINS aponta a necessidade e já fala quais são as quantidades de amostra e o número de amostra para você fazer. Aí você já identifica através do LINS, um coletor de dados, porque você vai chegar lá, faz a leitura de um tambor, verifica se está tudo ok, colou a etiquetinha, vai para a administração. Você já sabe, depois da leitura de cada item, que ele já está disponível lá para análise. Chegou, aí você foi lá e identificou. Quando você for buscar aqueles itens, aquelas amostras, faz a leitura, já vai entrar e você vai falar assim, estou fazendo análise desses itens. Coisa que é tão simples, seu código Imagina lá o cara da produção conseguindo enxergar isso, sem toda hora ficar ligando e correndo atrás. Porque assim, a tecnologia ela veio para você parar e pensar primeiro. Você tem que pensar o que você quer. Como é seu processo? Quais as suas dificuldades? Entendeu? Não é simplesmente colocar tecnologia porque você acha que é bonitinho ou porque você quer ser inovador. Não. Como funciona o processo? Tem que se pagar, né? Tem que Agora, o que eu vou fazer e que vai ter um ganho para esse processo? Você vai ganhar em segurança? Tá bom.
Eu faço um procedimento de dupla checagem e o cara ganha segurança aqui também. Não, mas você vai ganhar em processo. Você vai ganhar interação com as áreas. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Sim, visibilidade. Né? Sabe? Agilidade. Tudo isso, cara. Aí veio a pandemia. Quem estava em planilha Excel, que tem que gerir N áreas e pessoas. O pessoal que tinha só acesso local também acabou tendo que mudar tudo. Né? O que mais vendeu nessa época de pandemia aí foi o Office 365, né? O Office 365, Zoom, Google Apps. Né? Para o pessoal fazer as coisas remotamente. Aí se estava tudo lá dentro de um jeito lá, como é que Klein, não tem volta. Você quer realmente evoluir, estamos num momento de mudança de cultura mesmo. O que você falou. É cultural. A gente precisa mudar a cultura, não vamos esperar as coisas acontecerem, porque nesse momento você consegue se programar. Sim. Você consegue montar programações e estratégias. Olha, hoje, esse ano, eu vou entrar com esses sistemas. Para o próximo, eu já vou programar esse. Faça essa programação em cima de prioridades. Avalia direitinho os processos, o que é prioridade hoje, para o próximo ano. Vamos trabalhando. Sim. Cara, todo mundo ganha. Sim. Todo mundo ganha. Uma hora essa evolução tem que acontecer, né? No setor, né? Ou seja, eu entendo que em função da seriedade das mudanças que a gente faz, né? Tem todos os controles, né? Validação, tudo. Teste, um monte de coisas relacionadas aí que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? É muito bom saber que o medicamento que a gente toma é seguro, né? Mas a gente tem que evoluir em termos de tem que evoluir muitas coisas. Né? E muita gente acha, igual você falou de validação, que entra no processo, entra. Se você usar da forma correta, você vai gerar segurança no processo de compra de um software, porque você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer o seu processo para você escrever requisitos. Já começou por aí. Sim. Se eu não conheço, eu vou ter que pedir ajuda. Eu vou ter que pedir errado. ajuda, porque vai chegar 3 linhas de requisito lá. Como é que você implanta um sistema com 3 linhas de requisito? Sim. Ou então de forma muito abrangente. Eu quero que atenda os... E é ruim até pro cara que vende, né? A gente começou a falar Não, isso. o cara fala assim, eu quero que atenda 658, o 21 CFR parte 11 e as INs. Aí você olha assim e fala assim, 658 tem processo pra caramba ali dentro. Sim. E aí? O que você quer que atenda da 658? O 21 CFR parte 11 pode ser híbrido. Pode ser só dentro da tecnologia. Assinatura registro de assinatura eletrônica. Eu vou fazer como? Eu vou fazer híbrido e mais lá dentro, tudo no sistema. Como que eu vou fazer? Então, assim, o cara tem que realmente buscar conhecimento, ajuda para montar um bom requisito, pensar nas outras áreas também, entendeu? Porque quando você escreve requisito só para você, o processo não funciona. Você sabe que no passado até a gente fez um Canvas? Sei, a gente fez um Canvas, depois eu vou compartilhar com você. Legal. Para levantar requisito. Porque ficava aquele negócio de saindo. A gente fez projeto de rastreabilidade assim, levantando num Canvas. Precisa. Para levantar requisito, porque esse negócio, o pessoal fica passando planilha de um ponto ao outro, ninguém se compromete, né? Eu gostava muito de mapear processo. Então, a gente faz... Adorava. Através do mapeamento fazia isso, porque a gente usou isso para rastreabilidade. E levantava e ia colando post-it no Canvas. E, inclusive, a gente identificava os requisitos que não são diretamente ligados ao que você vai comprar, mas o que você precisa ter. Então, você vai colocar sistema, você precisa de rede. Mas ninguém via. Você comprava o sistema, falta rede. Cara, falta muito comum, né? Qualificar. Exatamente. Muito comum. Muito legal, cara. Que a gente... E eu acho legal a abertura de interação com os fornecedores. Chama o RS Canvas esse Legal. negócio. Vou compartilhar. Cara, eu acho bacana quando você faz um mapeamento, eu não estou falando de você, não precisa, se você não quiser, de você fazer as caixinhas e tudo, eu gosto. Isso, tá? bastante. Mas eu gosto assim de mapear o processo e das caixinhas, aí você começa a abrir. É isso. Porque aí você começa a trocar uma ideia com o usuário ali, com o responsável da área, você começa a descobrir um monte de coisa. Sim. Aí você fala, puxa, mas, cara, você faz de um jeito, o outro faz de outro, não dá pra gente padronizar esse negócio não, quando você fala com duas pessoas diferentes, você vê que elas têm visões diferentes do que elas estão fazendo. E não só isso. Quando você é treinado no seu processo, você faz imputando determinados dados. Aí quando você é treinado do outro lado, que é o processo subsequente ali, aí você também foi treinado para avaliar determinados dados e imputar determinados dados. Sim. Só que esse cara está mandando dados errados e você está corrigindo toda vez aqui. Sim. Por que vocês nunca conversaram, cara? Toda vez eu tenho que alterar esses dados. Só que assim, eu fui treinado para alterar os dados. Mas por que esse cara não manda certo? Entendeu? Existe muito isso.
treinos específicos de processos. Isso aí não ajuda muito. Liga esses processos aí, faz treinamentos com os caras, começa a fazer um entender o processo do outro e as dificuldades do outro. Eles vão começar a se ajudar, a empresa ganha. Sim. Entendeu? Melhora em produtividade, conhecimento. Eu acho bem bacana também. Cara, eu acho fantástico essa época que a gente está vivendo. Eu fui recentemente na Akema, aí comecei a ver uns negócios lá que a gente começa a ver que é comum, né? Robô e um monte de coisa. E a gente está numa época que é sem precedentes, assim, as coisas que estão acontecendo. E acelerou bastante, acho que com a pandemia, não foi? Nossa. Tipo assim, bastante. O cara, não, tem que agilizar isso. Não, bastante. Porque assim, eu não consegui fazer determinado processo ou serviço porque eu não tinha uma ferramenta. Porque não está fisicamente também? É. Ou seja, o dado tem que estar disponível, né? Não só se você está lá, mas até se você está fora. Sim, sim. Quanto tempo a gente vai ver? Daqui a pouco eu acho que vai começar a aparecer, né? Porque essa questão até dos robôs, da robotização, a gente tem robôs no processo, né? Tipo assim, robô dentro da máquina. Puta, legal. Mas estão aparecendo robôs agora que eles têm uma anatomia parecida com o ser humano e até com animais às vezes, mas que ele consegue andar num ambiente que não foi preparado para ter um robô, entendeu? Entendi. Olha a diferença. Assim, ao invés de automatizar um equipamento, você de repente vai automatizar o ambiente. Ou seja, vai entrar você vai preparar lá que anda igual um ser humano. Que só que ele desequilibra, né? Não, mas ele anda que nem um ser humano. Sim. Ou seja, ele vai poder entrar em espaços e fazer coisas que o ser humano faz. Ou seja, um espaço que não foi preparado para aquilo. Enquanto você faz uma fábrica para ser automatizada. Então ela está toda preparada. O chão é liso e tudo mais. Agora, com essas novas tecnologias, você vai ter um lugar onde um robô ele tem a mesma anatomia do ser humano, ele vai entrar no warehouse lá e pegar uma caixa. Olha de que diferença. E tem uma coisa, o robô que eu vi lá na Alemanha, que foi o mesmo que testaram no Rock in Rio aqui, que ele parece um cachorro. Ah, eu vi. Da Boston Dynamics. Isso a gente via também os filmes lá atrás. Isso, né? Exatamente. Aí eu vi lá de perto. Aí esse, se eu não me engano, custa $78 mil. Caramba. Eu vi uma notícia outra vez. Já tem um concorrente chinês que custa 10. Putz. Então vai se tornar comum em um momento ou outro, isso vai começar a se tornar comum. Assim como fizeram lá para vigilância. No Rock in Rio foi para vigilância, né? Com câmera e tudo mais. Sim. Daqui a pouco estão usando interessante, né, cara? Para vigilância, por exemplo, na fábrica. Daqui a pouco vão encontrar alguma coisa, alguma forma de usar dentro. Eu acho interessante demais. E vai acontecer. Lógico, né, Clay? A gente fala em tecnologia, às vezes as pessoas acham que a gente está forçando a situação. Digitalização, os caras só falam em digitalização, tecnologia, bababá, tá forçando aí, tá vendo que nós não estamos no momento. Também não estamos falando que é para fazer agora, né? Mas é planejar, né, cara? Sim. Eu acho que o planejamento... Não negligenciar. Você não pode negligenciar o que está acontecendo. Pô, cara, você com o tempo, você faz coisa bem feita. Sim. Você consegue avaliar melhor os fornecedores. Você consegue treinar as pessoas. Agora, se você... Testar também. Agora, se você tiver que fazer de hoje para amanhã um negócio, a gente sabe como que é. Teve A gente sabe como que é. Você sabe que até nesse processo da rastreabilidade mesmo, tinha empresas no final que falavam para os fornecedores, a gente quer fazer piloto. Eu falei, piloto era coisa que você tinha que fazer 6 anos atrás. Agora não é mais piloto. Você vai numa fábrica e está funcionando lá. Está funcionando, vai lá ver, o cara leva você. E nós temos, né, as indústrias mais inovadoras, mais tecnológicas, nós temos aquelas que espera acontecer para ir atrás, mas vai, e temos aquelas que está ali, ó. Acho que é o pessoal sair do dia a dia. Na hora que me cobrar, eu vou. É difícil também fazer o que tem que o trabalho e ainda assim ser inovador o tempo todo, né? Mas o pessoal sair do dia a dia, direcionar para inovação e tudo mais, porque está acontecendo, não tem jeito. Né? Claro, eu sinto dificuldade, eu não sei se foi o seu caso em algum momento ou se é o seu caso, mas que a gente faz às vezes um bom trabalho com o nosso cliente para apresentar uma solução, um serviço, sabe? Prepara tudo direitinho e às vezes a pessoa que nos ouviu e que participou do processo, às vezes ela não consegue vender isso internamente. Você sente essa dificuldade, cara? Eu sinto uma... Eu até comentei outro dia com o pessoal, assim, a gente às vezes é muito bom de fazer software, mas ruim de comunicação. Cara, existe, existe, cara, você percebe a vontade da pessoa de ter uma solução, uma tecnologia. Às vezes a gente não comunica direito o que é.
E a pessoa também, até por não saber, acaba não comunicando direito, a gente consegue transmitir o valor, mas é uma coisa interessante. É uma coisa que eu tenho me forçado muito a melhorar ao longo do tempo. Sim, eu acho que isso é De importantíssimo. melhorar a comunicação, de ser mais Isso é claro importantíssimo. e de conseguir falar, né? De conseguir falar uma coisa que a pessoa entenda. Assim como a gente está fazendo aqui, no começo que a gente conversou, né? A gente tem que falar aqui para quem não conhece também, né? Porque a gente Também. às vezes acha que Também. vai falar... Vai muito fundo. Tem uma galera vai boa muito chegando, profundo, e não é. Tem muita gente que... Eu acho que é não um sabe bate-papo mesmo abrangente, né? Eu acho que foi o nosso foco, né? exato. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo, porque existe uma necessidade muito grande de comunicação. Por outro lado, eu também acho que, assim, eu estava conversando com meu filho ontem, já tem 24 anos. Ele falou assim, eu falei para ele assim, pô, às vezes assim, você fica meio inconformado com alguns vídeos que o cara trabalhou tanto para colocar e a pessoa ter o conhecimento, porque hoje o conhecimento tá aí, cara, é no clique. Tá muito... E sabe o que você vê? 100 visualizações. Aí você vai no outro. O cara só falou besteira. Exato. Cara, tá lotado. O cara é monstro. É influencer. Uhum. Aí você fala, poxa vida, será que isso aí também não deveria melhorar, cara, culturalmente? Acho que é uma questão da qualidade também, né? Eu sempre pensei nisso, até por conta de que a gente faz conteúdo muito nichado, né? Sim, tem que abrir. É que é o seguinte, mas... se algum dos 100 foram os corretos, já valeu. Sim, sim. Eu só sinto assim que a gente pode ser melhor. Às vezes a gente cobra muito educação, a gente cobra muito que a gente... tudo, sabe? Cultura, educação, evolução. Então, mas tem que haver interesse nosso. O que eu gosto de fazer? Tal coisa. Vê se tem alguma coisa para você dar uma fuçadinha, ver como está o mercado. Está entrando agora na faculdade? Qual que é a sua área? Tem bastante conteúdo bacana, dá uma fuçada. Sabe, o mercado, ele tá bacana, assim, as mídias, traz todo tipo de informação, né? Sim. As boas, as ruins, mas que a gente precisava... Aí meu filho, qual foi a resposta dele? Pô, você já trabalhou o dia inteiro, já leu um monte de coisa, você tá cansado, você quer dar risada. Você quer dar risada, você quer... Sabe, coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Aí eu falei, faz sentido também, né? Tá. Faz sentido também. Só que precisava tirar um tempinho melhor. Sim. Ou maior, para você ver outros tipos de vídeo muita também, informação também hoje. Bastante. Informação. Mas é bom que tem muita informação de qualidade, né? Tem bastante. Eu acho que dá para aproveitar bastante. Sim. Igual o trabalho que você já fez de rastreabilidade. Poxa, que legal, né, cara? Sei lá, conversando, paciência, porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tempo, paciência, às vezes você não tem tempo. E ainda você arruma um espaço. E uma coisa que acontece, às vezes você não é todo dia que você tá bem para falar. Você tem que se energizar, você vai... Cara, você participou comigo. A diferença aí, né? Quando você faz, quando você não... quando ninguém faria. Sim, você participou comigo. Eu fiz algumas lives lá na... Queria bater papo com os amigos. Falei, pô, todo mundo preso, né? Sim. Vamos bater papo de carreira, de indústria, de tudo. Cara, é desgastante, cansa. A expectativa, a ansiedade. As pessoas que estão ali vendo, eles não têm noção. Não tem noção. Tipo assim, pra você montar isso aqui. Pensar. Porque é que assim, tudo sai do pensamento, da ideia assim, de você ter alguma coisa diferente, e dali você começa a rabiscar, e vai daqui, vai e volta. Quantas vezes você voltou? Foi e voltou, falou, putz. Às vezes você escolher um nome. Sim, eu escolhi um nome. e até perguntar, o Dom Talks. É porque eu tinha... É difícil escolher um nome, né? Porque você fica procurando tudo já tem. Tudo já tem. Então eu pensei em Pharma Talks, em PharmaCast, um monte de nome, sempre já tem. Aí eu queria que fosse Discovery, porque pra mim é pra descoberta, né? Eu quero conversar com mais pessoas, inclusive que não são de operações. Legal. Conversar com o pessoal de logística, de varejo, distribuição, qualquer coisa, pra conhecer outros de drug discovery, qualquer coisa. Pra entender mais, trazer mais assuntos diversos, até pra sair da nossa bolha. Bacana. Aí, como eu tô sempre falando de digitalização, o D é digitalization, é digitalization or not, era, né? Aí ficou digitalization or nothing, ou seja, digitalização ou nada. E ficou porque eu queria uma news no LinkedIn sobre digitalização, né? Já está na 3ª edição. Então foi por isso, porque é difícil escolher um nome, viu, pessoal? Eu vou falar para vocês assim, qualquer coisa que você for fazer, não vai ser fácil.
Você vai empreender, você vai montar sei lá, um estúdio como esse aqui, você vai montar um carrinho de pipoca, qualquer coisa que você for fazer, não vai ser fácil. Não dá certo logo de primeira. Você tem que ter paciência, tem que acreditar muito, tem que gostar do que faz. Cai naquilo lá que a gente falou lá atrás, né? Se não gostar, você desiste logo de cara. Muitos caras falam assim, nossa, eu já quebrei 50 empresas. É aquele cara, sabe? Do modismo. Sim. Putz, isso aqui tá dando certo, eu vou fazer. E vira concorrente do cara que apresentou para ele o negócio. Aí ele falou, vou fazer. Só que o cara que montou o negócio, que apresentou para ele já veio com todo carinho, com todo amor, fala do produto, do negócio, que ele gosta daquilo. Falando, tudo. Pode ser que eu vá entrar nesse negócio e falo, putz, grilo, cara. Eu vejo um monte de coisa legal. Um investimento eu vejo um monte de coisa legal, mas que eu não teria coragem de começar, porque talvez eu não goste tanto. Instagram, por exemplo, eu acompanho muito, curiosidade, né? Acompanho um monte de cara que trabalha com madeira, eu acho lindo e tudo mais. Sim, o cara faz os móveis, os negócios, sabe? Trabalhando. Queria ter um espacinho. Mas eu acho que se eu tivesse, eu ia fazer uma semana. Uma vez eu queria ter um espaço para sair cortando madeira. Uma vez eu me aventurei a fazer pizza. Comprei uma pedra de forno, comprei as coisas. Pô, legal, fiz 3 vezes. Depois eu falei, acho melhor comprar. Melhor não, né? Vamos pedir uma. Dá trabalho, o custo também é alto. Dá trabalho. Uma coisa que você perguntou lá atrás também, sobre a empresa que eu acabei não falando, é que assim, a empresa ela nasceu em 2006. Ela nasceu na incubadora da USP. Que legal. E os sócios eram o André Figueiredo e hoje o meu sócio atual, o Kleber Lima. Imagina, e se eu não me engano, eles nasceram para digitalização de bula, 2006. Que legal. Quando não saiu, a rastreabilidade vem aí também, né? Quando não saiu, os caras entraram, aí estava já em contato com alguns clientes, ele falou, pô, mas por que os clientes falaram? Pô, mas a gente não tem no Brasil sistema para assuntos regulatórios. Os caras em 2006 começaram a desenvolver sistema para assuntos regulatórios. Coisa que só hoje, Klein, 2006. O tempo, né? Cara, só hoje que a gente consegue trabalhar bem sistemas de assuntos regulatórios. 2006 os caras desenvolveram para 2007. Fecharam com alguns clientes que estavam ali na parceria. Aí depois, os mesmos clientes. Nossa, não tem sistema de farmacovigilância no Brasil. Por que vocês não desenvolvem os caras? Aqueles caras corajosos, né? E que arrisca. Cara, vamos injetar aí também, vamos fazer. Os caras criaram um sistema de farmacovigilância. Quando ninguém tinha. Ninguém falava disso aqui no Brasil. Digitalização hoje a gente fala pra caramba, né? Sim. Sai nada, né? Tipo assim, vai começando agora, mas a gente já fala lá atrás. Agora você imagina, você fala de assuntos regulatórios, farmacovigilância. A gente atua em áreas nichadas. O cara faz no Excel, não, com produtos nichados. Eu falo, não, eu faço no Excel mesmo. E aí os caras vieram até, eu entrei na empresa em 2011. Porque eu queria abrir uma empresa, vivi 15 anos na indústria, eu queria abrir uma empresa, só que eu precisava de um sócio. Eu falava assim, puxa, eu preciso de um sócio, porque aí eu posso trabalhar. E tinha que ser de software. Sim. Porque eu queria trabalhar a validação do sistema dos caras, melhoria do sistema, validação dos caras, já entrar com isso, aproveitar a carteira também e entrar com essa parte de validação para outros sistemas também no mercado. Entramos. Cara, com essa entrada, ajustou o sistema, padrões internos, porque a gente que é de qualidade, eu venho de uma área de qualidade, você começa a olhar um monte de coisa assim que fala, putz, isso aqui dá para melhorar, isso aqui também. Tive o apoio dos caras, a empresa se transformou. Foi uma transformação assim radical. Éramos em 4, 5 funcionários, hoje nós temos quase 40 funcionários, entendeu? Já chegamos a quase 40, e como a gente tem também a frente de software, consultoria e a parte de alocação de recursos, a gente tem uma variação, entendeu? Cai para 30, volta para 40. Então, assim, eu estava bem, cara, na indústria. Estava lá sossegadinho, acomodado. Tinha acabado de comprar uma casa em Tapira. E é interessante ver também como às vezes a gente tem você tem alguma coisa que é interessante, mas não está no momento certo, né? Essa questão Sim. da Só que você tem que acreditar. Tem que acreditar, exatamente. Tipo assim, eu já desenvolvi. Durante muito tempo tem que convencer. Cara, eu já desenvolvi. Trabalhei com os caras próximos dos clientes. Eles falaram que isso é o que eles precisam. Só que foi no momento errado. Muita gente fala assim, poxa vida, vocês desenvolveram o sistema lá atrás e hoje vocês têm, sei lá, 40, 50 clientes de software. Eu falo, cara, até o negócio acontecer de verdade. Resiliência. E eu falo que assim, hoje nós estamos no nosso melhor momento de venda de software para assuntos regulatórios e farmacovigilância. A procura
Aumentou muito. Eu acho que praticamente para software, eu acho que é o momento do software. Realmente. Momento de software. Momento de software. Acho que é o momento do software, para várias coisas. Eu acho que o Brasil, acho que a globalização também, né? A gente fala assim, putz, globalização serve para isso. Cara, serve para o cara abrir a mente. Certo. Interagir com outras pessoas, verificar como funciona. Chegada de multinacionais, sabe? Tudo isso ajuda pra caramba. Sim. Eu acho que é bacana. Eu acho que nós estamos num bom momento. E eu, como sempre, estou muito confiante. Às vezes os caras falam assim, Cleber, essa meta a gente não vai conseguir. Eu falei, até o último dia. Eu vou até o último dia. Não adianta você falar que eu não vou conseguir. Não adianta. Eu acredito até o último dia que vai dar. Porque se eu parar lá atrás, lá não vai acontecer nada. Sim. Só que assim, eu não posso me acomodar também com as estratégias. Essa é uma coisa da gente que trabalha com venda, né? Você tem que... Klein, né? cara, se você colocou uma meta e aí você fala assim, não, isso aqui é putz, cara, eu acho que eu errei a mão. Você para ali. Você vai estacionar, cara. E assim, às vezes você está numa estratégia, numa comunicação com o cliente, não está fluindo. Muda. Por que você tem que ser só aquilo? E aí? Cada ser humano é de um jeito. Eu não posso ter um padrão de comunicação para todo mundo. Eu tenho que começar agora a ir me comunicando de acordo com o cliente, de acordo com o perfil dele, né? Sim. A necessidade dele, fazer um melhor levantamento, ajudar ele na venda interna. E eu acho que tem que ser assim. Você quer empreender? Se for para desistir, nem entra. Porque na cabeça sua vem logo no início. Vou investir, não vou. Você acha que a gente não tinha... A gente estava desenvolvendo outros produtos, resolvemos focar em farmácia e assuntos regulatórios, porque a gente achava assim, pô, se você não for especialista também nessas coisas, igual você estava em rastreabilidade, cara, é o Klein. É o Klein. Se você não for assuntos regulatórios e farmacovigilância, o cara fala, ele vende qualquer coisa. Você não tem que, na verdade, quando você começa o seu tempo de convencimento de venda, às vezes demora muito, né? Então, quando o cara volta, você está fazendo outra coisa, você não vai vender nunca. Não vende. Você não vai... Você E não assim, tem você tem linha. que acompanhar o mercado, você tem que acompanhar o processo, você tem que melhorar produto, entendeu? Como você vai fazer isso desenvolvendo vários produtos ao mesmo tempo? Não, o tempo todo. Se Entendeu? você é grande, como essas empresas grandes, tipo IBM, você pode ter um monte, mas para quem é pequeno, nichado, tem que ser realmente... Tem que ser focado. Pô, bacana. Cara, Bacana, gostou? cara. Gostou da experiência? Caramba. Minha primeira experiência. Galera, curte aí. Curte que nós vamos continuar aí esse trabalho. O Kai, né? Nós estamos aí, é um cara que eu acredito muito, mas acredito porque eu sei que ele gosta muito do que ele faz. Eu sei que ele não entra para desistir. Pode ser que em uma coisa ou outra, realmente, a gente tem que dar um passo atrás, mas é estratégico também. Dar passo atrás quer dizer que você vai precisar repensar para conseguir avançar e às vezes muito mais do que aquilo que você estava pensando. A gente sabe que o desgaste psicológico, físico também abate bastante. Então, assim... Eu tomei cuidado de escolher um assunto que eu gosto, não é como eu sempre vejo de tecnologia, então acho que essa questão para mim é mais... E eu espero, galera, eu espero que vocês aí, dê uma força mesmo para esse canal crescer, para esse Don't Talks, né? Don't Talks. Don't Talks crescer, para que seja um sucesso no nosso meio aqui, que a gente tenha outros profissionais falando sobre isso, né? Sobre diversos assuntos, quer dizer, que o Klein continue motivado, né? Porque assim, se os caras não apoiarem e tal, a gente não dá para animar tanto, né, Klein? É legal quando a galera tá ali curtindo legal. E compartilha. Beleza, que tenha. Mas o apoio da galera eu acho que é muito importante. Sim. Não vai perder nada em dar um ok ali, olhar um vídeo e tal. Não, inclusive, agora pede para se inscrever. Se inscreva aí no canal. Que? Se inscreva no canal. Se inscreve no canal aí, ó. Mas, cara, assim... Vários assuntos, hein, galera? Não é farma, não é cosméticos, não é só indústria. Vários assuntos. Queria te agradecer pela presença. Aí. Valeu, Klein. Foi um prazer, mais uma vez. Sabe que a gente tá sempre junto, né? Exato. Foi um prazer mais uma vez. Valeu, cara. E, pessoal, eu vou deixar aqui também embaixo no vídeo os contatos do Kleber aí, as redes sociais. Sigam ele aí, tá? Show. E é isso aí. Pra finalizar, tchau, até a próxima. Se inscreva no canal e continue acompanhando. Tchau, galera. Abração. Segue o cara aí que ele tá mandando bem, hein? Vamos lá. Tchau. Abraço. Fui.